Irmãos, eu queria pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Aleluia, Jesus. Capítulo 23, a partir do versículo 12. Enquanto os irmãos procuram, eu vou agradecer pela oportunidade, porque eu estava conversando com o presbítero Wallace. Aí ele me falou: irmão, você não quer pregar na igreja aqui? Eu converso com o pastor. Agradeço também pelos pastores que possibilitaram essa visita. Já venho trazendo a saudação dos meus pastores também, o apóstolo Leonardo e a bispa Beatriz. Agradeço a Deus pela oportunidade, porque eu aprendi que qualquer coisa que a gente tenta fazer para Deus, o inimigo tenta barrar. Mas eu estou aqui para fazer algo para honrar o nome do Senhor. Irmãos, sem mais delongas, aqui diz: a cilada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido essa trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou Paulo. Até aqui, irmãos. Irmãos, hoje à tarde eu estava procurando a palavra e Deus deu essa daqui, Atos 23. Como os irmãos podem ver, aqui fala sobre perseguição e conspiração contra os servos de Deus. E já de imediato eu adianto que muitas vezes isso acontece na vida da gente. Cristo notificou que, por a gente pregar a verdade, a gente seria perseguido. E muitos crentes nos dias de hoje acham que a gente vai viver o bom e o melhor nessa terra, e não é verdade isso, irmãos. Jesus ele já deixou bem claro que as maiores perseguições que a gente vai viver é dentro da nossa casa. Jesus ele falou assim: se vocês não negarem a sua esposa, não negarem os seus filhos, as suas filhas, os seus irmãos e irmãs, o seu pai, a sua mãe e a sua própria existência por causa de mim, não é digno de ser meu discípulo. Então ele já deixou claro que a maior perseguição que a gente sofre é dentro da nossa casa. E muita gente acha que a gente vai viver o bom e o melhor nessa terra. A Bíblia fala que se a gente ter fé, a gente vai comer o melhor dessa terra. Mas a Bíblia fala que a gente não vai viver o melhor nessa terra. Hoje é uma sexta da vitória, mas a maior vitória que aconteceu foi a morte de Cristo na cruz, porque ele venceu a morte e o inferno pela nossa vida. E hoje a gente está aqui falando do nome dele por causa do que ele fez no passado. Só que a gente vai ter a maior das vitórias também quando entrar no reino dos céus. Quando poder ouvir ele dizendo assim: entrem, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Só que para a gente tomar por herança o reino que nos foi dado, a gente tem que padecer na terra, padecer e ficar firme, padecer e não murmurar. Porque um ventinho só que bate, a gente já está falando: nossa Deus, mas o Senhor me abandonou? Como que a gente vai ter uma cesta da vitória se qualquer ventinho que assopra contra a nossa vida a gente já está murmurando? A palavra diz que o homem que edifica a casa sobre a rocha, pode vir os ventos, as tempestades e tudo que vier, a casa vai continuar intacta porque ela está sobre a rocha. Mas muitas vezes, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente coloca a nossa casa sobre a areia, porque qualquer ventinho que vem a gente já está murmurando. Como que a gente vai ter uma cesta da vitória? Como que a gente vai ter uma vitória na nossa vida se a gente não consegue ser firme nem um pouco? E a palavra diz aqui, irmãos, em perseguição. A Bíblia fala que eles juraram sob pena de anátema que não ia comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Muitas vezes a gente vai ser perseguido por muito menos, irmão. Paulo, ele foi, em questão assim de evangelizar, sair pelo mundo, ele foi o maior dos apóstolos. Ele saiu para os gentios,
Cesareia, Filipos, tantos outros lugares ele foi. E a perseguição estava grande. Fala que eram 40 os que chegaram aos sacerdotes e falaram assim: ó, a gente jurou sobre anátema que vamos matar esse cara. Só que muitas vezes, uma pessoa que nos ameaça, a gente já está achando que é o fim do mundo. Imagine 40. Só que o bom, irmãos, é que quando a gente é fiel a Deus, fiel à palavra, Ele não deixa a gente desamparado. Porque a palavra diz que o filho da irmã dele escutou essa conspirata e notificou o comandante. Chegou nele Paulo e falou: tio, ó, estão falando isso, que vão fazer isso. Opa, então vai lá até o comandante e notifica essa conspirata. Aí chegou o menino, chegou no comandante: ó, estão querendo assassinar o meu tio por causa disso. Muitas vezes, irmãos, a gente não pode perder a paz por causa de uma bobeirinha, porque em tudo o Senhor tem um livramento. A Bíblia fala que quando Pedro ele foi preso por Herodes, a igreja estava unânime em oração, até que o Senhor enviou o seu anjo e libertou Pedro. Só que quando o anjo chegou no cárcere, a Bíblia fala que Pedro estava dormindo. Aí o anjo acordou ele e falou: ó, calça suas sandálias, coloca a sua túnica e sai daí. E muitas vezes, irmãos, a gente não consegue ver o óbvio que está na Bíblia. A gente vai ser perseguido por amor de Cristo. Ele falou assim, ó: quando vos for perseguidos e caluniados por amor de mim, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. A maior vitória que a gente tem é o galardão que Cristo nos dá. Mas como que a gente vai ter um galardão dele? Como que a gente vai ter uma cesta da vitória se a gente não consegue ser firme no pouco? E a palavra diz que seja firme no pouco e no muito será colocado. Muitas vezes a gente fala assim: Deus, eu quero morar na melhor casa, Deus, eu quero ter uma vida estabilizada, Deus, eu quero ter um carro. Mas muitas vezes o pedido que a gente faz, Deus atende. Só que ele, no começo, ele inverte a situação para provar a nossa fé, para provar a nossa fidelidade. Às vezes a gente fala assim: Deus, eu quero morar na melhor casa. Ele coloca a gente na casa mais fraca para ver se a gente vai ser firme e aguentar o baque. E muitas vezes a gente fala: não, Deus, não foi essa casa que eu pedi, eu não vou morar nessa espelunca. Desculpe o termo que eu estou usando, mas muitas vezes é isso que a gente fala. A gente está numa cesta da vitória, mas a maior vitória que a gente tem é a nossa vida com Cristo. E muitas vezes a gente joga isso fora por migalhas, por pensamentos errados. Irmãos, vocês podem ter certeza que na vida tudo que a gente vai ter, uma das coisas que a gente mais vai ter na vida é perseguições. Aprenda uma coisa: se você quer desfrutar da beleza das rosas, tem que experimentar os espinhos também. Olha a Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala em Mateus capítulo 4 que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto após ele ter saído das águas. Para ser o quê? Para ser tentado. Se o Filho de Deus não foi poupado na tentação, quem dirá nós que somos menores do que ele? Aí chega numa dessa: ai Deus, eu não saio dessa vida. Ai Deus, quando que meu quadro vai mudar? O seu quadro vai mudar quando você entender que glorificar Ele na prova é melhor do que glorificar na prosperidade. Porque quem é firme no pouco, no muito será colocado. Glória a Deus, aleluia. Mas continuando, irmãos, e aqui a Bíblia fala que chegaram nos sacerdotes e falaram que juraram sobre anátema, sobre pena de anátema. Se eu não estou enganado, anátema é ser expulso da sinagoga, que para os judeus lá a sinagoga era algo sagrado, porque eles pegavam o sábado deles lá de se consagrar, iam para as sinagogas, aprendiam, falavam de Deus, e eles falavam: sobre pena de anátema eu não vou comer nem beber nada, eu vou matar esse cara. Imagine 40 pessoas tentando assassinar o Senhor, chegando e falando assim: ó, eu não consegui, mas o próximo que está ali eu tenho certeza que vai te matar. 40 pessoas querendo matar o cara. E às vezes por uma só que nos ameaça, às vezes não é nem de morte, é uma coisinha boba: ai, eu vou te processar porque você me ofendeu. Misericórdia. A pessoa já fica em choque. E muitas vezes, irmãos, olha, muitas vezes essas demonstrações que a gente faz nos impedem de receber muitas vezes, nos impedem
fala assim: ah, Deus, eu não vou na sua casa porque eu machuquei meu pé. Muitas vezes a gente coloca desculpas para não vir na reunião da casa de Deus. Só que para ficar no WhatsApp ninguém inventa desculpa. Irmãos, eu poderia muito bem inventar uma desculpa e falar assim: ah, eu sou lá de Bauru, não tem como eu ficar vindo aqui, eu não tenho carro, não tenho moto. Mas eu sei que existe transporte, existe ônibus, existe um monte de coisa. Eu não vim com carona, mas vim de ônibus. Às vezes a gente, numa coisinha boba, a gente fica inventando desculpa. Como você quer ter uma cesta da vitória se você não consegue ser firme em nada? Numa simples desculpa você deixa de ir na igreja, num simples ventinho que bate, você está murmurando. Como que a gente quer ter uma cesta da vitória? Como que a gente quer ter um ano de vitórias se no pouco que Deus está nos dando, a gente simplesmente joga os quatro cantos? E Paulo, irmãos, ele foi um homem que assim, que perseguiu muita igreja. Mas eu aprendi que o que a gente faz hoje, a gente recebe amanhã. Ele foi o maior perseguidor da igreja, mas foi o maior perseguido também logo em seguida. Porque enquanto ele ainda era salvo, ele chegava. Eu vou massacrar aquele povo que fala daquele homem que morreu e ressuscitou. Olha o respeito que ele tinha por Jesus, já aquele homem que morreu e ressuscitou. Mas a palavra diz que depois que ele foi devolvido a visão e ele foi batizado no Espírito Santo, a Bíblia fala que ele começou a chamar Jesus de Senhor. Vocês podem ler que quando ele foi se referir, ele fala o Deus Pai e o nosso Senhor Jesus. Houve mudança de caráter. O cara que perseguia os cristãos, que perseguia Jesus, foi o maior perseguido, mas em nenhum momento ele reclamou. Ele falou assim: Senhor, tira o espinho da minha carne. Só que Jesus falou assim: não, Paulo, a minha graça te basta. E ele fala que vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Ele fala que é gratificante padecer por Cristo. Por quê? Porque quando a gente sofre na terra por amor de Jesus, a gente tem a certeza da salvação. E ele fala assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sei muito bem que dói a nossa carne, eu sei muito bem que as lutas acabam com a nossa força. Mas a palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é Jesus que tem que ir até nós para sarar as nossas feridas, somos nós que devemos ir até Ele. A gente pode ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram até Cristo. A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue, ela disse assim: ó, se eu somente tocar na orla do seu vestido, serei curada. Já a Bíblia fala que Jesus entrou na casa dela e falou assim: ó, você está com fluxo de sangue, né? Peraí, receba a cura. A Bíblia fala que ela se rastejando, ela foi até Cristo e tocou na orla do seu vestido. Até que ele falou assim: ó, peraí, tocaram em mim. Aí os seus discípulos lá falaram: peraí, mestre, com tanta gente rodeando o Senhor, como assim tocaram no Senhor? Tocaram em mim, porque de mim saiu o poder. Eu sei que muitas vezes as doenças da vida, as tristezas da vida nos ferem e nos deixam fracos, irmãos. Mas a questão é: murmura menos e vai até Ele. Paulo foi perseguido, foi esbofeteado, foi preso por amor de Cristo, mas foi o maior transformador de vidas. Porque enquanto os outros apóstolos ficavam mais entre Jerusalém e Israel, Paulo saiu para os gentios. Ele saiu, ministrou para Lucas, que foi quem escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Um gentil que escreveu 2 livros da Bíblia. Por quê? Porque Paulo foi até eles.